Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 30 de junho de 2023. Eu sou o Dilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o Brasil, sempre ligadinho com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos, então, a partir de agora, com nossos destaques do jornal de hoje. O Superior Tribunal Eleitoral concluiu a votação que se alongou por praticamente toda esta semana de junho. Esta última semana de junho está definido o ex-presidente Jair Bolsonaro, após decisão da maioria na corte, tornou-se inelegível pelos próximos 8 anos. O ex-presidente, portanto, foi hoje condenado por abuso de poder. Com a decisão, Jair Bolsonaro poderá ficar fora da corrida eleitoral até 2030, mas ainda cabe recurso no STJ e também no STF. O Brasil registra queda nos números do desemprego. Foi um recuo discreto de apenas 0,3%, segundo o IBGE, mas importante. No entanto, ainda são 8,3% da população fora do mercado de trabalho hoje em nosso país. No cenário que aponta os novos postos de trabalho criados, segundo os números mais recentes do Ministério do Trabalho, o setor de serviços ganha destaque. Os estados de São Paulo e Minas Gerais foram os que mais abriram novos postos de trabalho dessa vez. Um calor de matar no México e não é brincadeira, não. A realidade é assustadora. De 12 a 25 de junho, autoridades locais informaram que pelo menos 100 pessoas morreram vítimas do calor extremo no país. Um Brasil de sedentários e uma pesquisa realizada pelo SESI traz este alerta. Mais da metade da população brasileira, por raríssimas vezes ou mesmo nunca, tem o hábito de praticar qualquer atividade física. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta sexta-feira começou. No início da tarde desta sexta-feira, o voto da ministra Carmen Lúcia bateu o martelo na decisão final do Tribunal Superior Eleitoral, que vai tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível até 2030. O voto do ministro Alexandre de Moraes, mais tarde, encerrou o processo, que no placar final ficou 5-2 pela inelegibilidade de Bolsonaro. Entre os votos favoráveis à condenação de Jair Bolsonaro está o do relator da comissão, ministro Benedito Gonçalves. O tribunal entendeu que houve abuso de poder político do então presidente Jair Bolsonaro em reunião realizada com embaixadores estrangeiros, meses antes da eleição do ano passado. À época, durante o encontro com as lideranças internacionais, Jair Bolsonaro, em vivo para as redes sociais, também atacou as urnas e disseminou o que muitos do país definiram como fake news sobre o processo de votação no Brasil. Vamos falar sobre o desemprego, né? O Brasil registrou queda na taxa dos desempregados. Mesmo assim, 8,3% da população estão sem trabalho, o que representa aí uma redução de 0,3% no índice de desocupação no trimestre fechado no mês de maio. Os números são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios e foram divulgados hoje pelo IBGE. 8,3% dos brasileiros estão sem emprego. Mesmo representando queda em números absolutos, o IBGE alerta que esse recuo no trimestre foi mais influenciado pela queda do número de pessoas procurando trabalho do que por aumento expressivo de trabalhadores no país. É o melhor resultado para a taxa de desemprego neste trimestre desde 2015. Com isso, o número absoluto de desocupados teve baixa de 3% contra o trimestre anterior, chegando a 8,9 milhões de pessoas. São 279 mil pessoas a menos no contingente de desocupados, comparado ao último trimestre do ano passado. Já o total de pessoas ocupadas ficou em 98,4 milhões de brasileiros. Na comparação anual, houve crescimento de 0,9%, somando 884 mil pessoas ao grupo. Um dos destaques para o IBGE é o aumento de pessoas saindo do mercado de trabalho. A população fora da força de trabalho cresceu 0,6%, chegando a 67 milhões e 100 mil pessoas. Isso significa 382 mil pessoas a mais no trimestre e 2 milhões e 300 mil no ano. A população na força de trabalho terminou o trimestre com 107,3 milhões de pessoas.
A taxa composta de subutilização ficou em 18,2% e marcou quedas nas comparações trimestrais. Ao todo, são 20,7 milhões de pessoas subutilizadas, ou seja, desocupadas, subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas e na força de trabalho potencial. Queda também na população desalentada, que ficou em 3,7 milhões de pessoas. São reduções de 6,2% no trimestre e de 14,3% no ano. Os setores que mais ganharam trabalhadores foram os da administração pública e da educação. Na ponta oposta, o trimestre registrou queda no número de trabalhadores na agricultura, na pecuária, na produção florestal, na pesca e na aquicultura. A renda do trabalhador ficou em R$ 2.901. No ano, o crescimento foi de 6,6%. Pois é, números importantes, né, dessa queda, apesar de pequena, no desemprego do país. E para lembrar, ontem destacamos aqui no Pauta Aberta, de acordo com números do Ministério do Trabalho, que foram gerados 155 mil empregos com carteira assinada no país em maio. O destaque maior foi para o setor de serviços. Acompanhe. No mês de maio, o país criou 155.270 empregos formais. Júlia, que estava desempregada há mais de 2 anos, foi uma das 15 pessoas contratadas com carteira assinada nessa nova filial de pet shop. Com essa oportunidade que eu tive, nossa, eu fiquei muito feliz, o coração relaxa e agora é só manter o pé firme, que agora as contas estão em dia. Os estados com maior criação de empregos em maio foram São Paulo, com mais de 50 mil postos, Minas Gerais, com mais de 26 mil vagas e o Espírito Santo, com mais de 13.500 postos de trabalho. A atividade econômica com maior concentração de empregos no mercado foi a de serviços. Em seguida vieram construção, agropecuária, comércio e indústria. Só nos 5 primeiros meses do ano, o país já gerou a mais 865 mil postos de trabalho com carteira assinada. E se continuar com essa evolução positiva, poderá criar 2 milhões de empregos até o final do ano. Com a abertura de novas lojas, automaticamente a gente contrata mais pessoas, né? Caso a pessoa tenha interesse, ela pode abrir o site Pandapé, que é lá que a gente pega a nossa base de currículos para contratação. O salário médio de admissão no país foi de R$ 2.004,57. No acumulado, o Brasil já conta com 43 milhões e 39 mil vagas formais no mercado de trabalho. A nossa expectativa para maio era que também viesse dados positivos em relação ao CAGED, o que se confirma. Dados positivos, mas abaixo, em especial da nossa expectativa do que poderia ser caso, né, não tivesse ocorrido o que infelizmente se persiste no Brasil com as políticas determinadas pelo Banco Central. Foi liberado hoje o dinheiro que está no segundo lote de restituições do imposto de renda. Você de casa já conferiu se o dinheiro está em sua conta? No total, 7 bilhões e 500 milhões de reais já foram disponibilizados às contas de 5 milhões e 100 mil contribuintes que já recebem agora com a liberação deste segundo lote do imposto de renda. Um detalhe, quem estiver recebendo hoje terá o valor da restituição acrescido de juros com base na Selic. Se forem R$ 1.000 previstos a receber de restituição, hoje o contribuinte receberá R$ 1.010. O dinheiro está disponível na conta bancária informada na declaração do imposto de renda. Se você ainda não checou se o dinheiro está na conta, pode conferir também pelo site www.gov.br/Receita Federal. A Petrobras anunciou nova redução no preço da gasolina para as distribuidoras. Essa redução prevista será de 5,3%, o equivalente a 14 centavos a menos por litro no preço do combustível. A medida passa a valer a partir de amanhã, sábado. O litro da gasolina vai passar de R$ 2,65 para R$ 2,52. Os demais combustíveis não tiveram alteração de preços. A última redução na gasolina foi anunciada pela Petrobras no dia 15 de junho. O último corte no custo do diesel e do gás de cozinha ocorreu em 16 de maio.
Na prática, o valor cobrado ao consumidor depende também de outros fatores, como impostos, mistura de combustíveis, biocombustíveis e margens de lucro na distribuição e na revenda. Por isso, o valor do litro da gasolina varia entre os estados do nosso país. A gente vai agora para um breve intervalo. Você vê aí na sua tela imagens de Fortaleza, lindas imagens da capital cearense. O DECOM do estado apertou o cerco contra donos de postos. Em Várzea Alegre, no Cariri, 6 foram autuados pelo Programa de Defesa do Consumidor. Esses postos não aplicaram a redução do preço da gasolina, que começou a ser feita ainda na refinaria. Intervalo é rapidinho, voltamos já. O Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Você de todo o país sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. Estudar depois dos 40 anos deixou de ser um sonho para tornar-se uma realidade nos últimos anos por todo o país. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, que é vinculado ao Ministério da Educação, a porcentagem de universitários que se enquadram nessa faixa etária cresceu aproximadamente 93,84% no período de 2011 a 2022. Só no ano passado, quase 600 mil calouros com 40 anos ou mais ingressaram em alguma universidade no Brasil. Atualmente, os estudantes do ensino superior com mais de 40 já representam 13,4% de todos os universitários do país, aproximadamente 1.200.000 pessoas. Sobre este assunto, temos entrevista hoje no estúdio. Quero conversar com o professor, empresário Evandro de Freitas Oliveira, que também é mantenedor, da Unifama, que é a União de Faculdades Metropolitanas de Maringá. Professor Evandro, empresário Evandro, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Pauta Aberta. Boa tarde. Boa tarde, Odilon. É um prazer estar aqui com vocês, para esclarecer como vem sendo o crescimento, do ensino à distância nos últimos anos. Justamente a minha primeira questão. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco da importância desses números, a importância do avanço, da presença dessa faixa etária aí acima dos 40 anos no ensino superior aqui no Brasil. Dilon, o que aconteceu? As instituições de ensino nos últimos 20 anos cresceram muito, no governo do Fernando Henrique Cardoso, que foi o boom das instituições particulares. Ali por 2008, 2010, 2011, o IAD começou a tomar uma proporção muito grande. Antigamente era muito difícil o acesso às instituições de ensino. E muitas pessoas hoje que estão aos 40 anos, naquela época já tiveram as suas dificuldades para fazer uma graduação. Hoje isso está acontecendo em grande escala, como nós estamos vendo. E não só as pessoas acima de 40 anos, como os jovens. Mas também tem aqueles que estão fazendo a sua segunda graduação ou muitas pós-graduações. Hoje a Unifama é uma instituição de ensino que tem polos praticamente no Brasil inteiro, e atende esse perfil, principalmente mulheres, que muitas vezes, por independência financeira, estão buscando uma alternativa e a facilidade que o ensino à distância dá às pessoas de fazer a qualquer hora e a qualquer momento, os seus estudos e assistir às suas aulas. E de qualquer lugar, tanto do Brasil como do exterior. Podemos até afirmar que são algumas vantagens importantes, que a tecnologia com o EAD, ela permite, as pessoas que têm mais idade. Até um dado nos chama a atenção, acima dos 40 anos, esses estudantes, muitas vezes são pessoas que trabalham para estudar e que não estudam para mais tarde, futuramente, poder trabalhar, alcançar um importante posto de trabalho, Essas pessoas estão estudando justamente para melhorar uma situação profissional do momento presente. Sim. Além de melhorar a situação presente, se qualificando com o ensino, tendo a sua graduação, melhora os seus salários, e principalmente no setor público, com pós-graduações e tal, tem lá os parâmetros para você melhorar os salários. E muitas vezes eles estão alternando para uma nova graduação para poder se encaixar naquela função que estão hoje. Então o conhecimento hoje é continuado. E eu vejo que não tem como voltar atrás. Nós estamos aí falando de inteligência artificial e cada vez mais a tecnologia está inserida, não só na educação, como na saúde e em todas as áreas. E quem não tiver essa continuidade
não vai estar praticamente fora do mercado, né? Porque, veja, há alguns anos atrás a gente nem sabia dos celulares, e é hoje. São mini computadores que estão ali, e muita gente no seu transitar ao trabalho está ali fazendo, muitas vezes, estudando, vendo a sua aula, né, no celular, com o seu microfone, e isso vai ser uma coisa normal e comum, e já é comum para todos nós aí. Quem não se atualizar fica fora de ritmo, né, no mercado com a dinâmica que ele apresenta hoje, né? Agora, o aumento na oferta de cursos EAD, ele é muito importante, né? Ele mobiliza aí mudanças de comportamento. O que estamos vendo são os números que nos apontam isso, né? Ela também contribui para ser um dos principais motivos aí, justamente para o aumento no número de estudantes com mais de 40 anos. Odilon, o que aconteceu na educação superior nesses últimos anos? O presencial sempre teve um valor muito mais alto. O jovem que sai com 18 a 24 anos está fazendo ali, normalmente as famílias preferem que o aluno esteja lá no presencial. O ensino à distância, ele teve que se encaixar no bolso, né? Então você tem que buscar volume, qualidade e se encaixar. Com isso você está o quê? Qualificando. Então é por isso esse crescimento muito grande, e as instituições hoje, para sobreviver, elas tiveram que se adaptar. O presencial caiu muito e as pessoas, com o Covid, né, com a pandemia, isso ficou... O cenário mudou, né? De uma hora para outra, foi muito rápido. E as pessoas se adaptaram. Muitos jovens estão fazendo já a sua segunda graduação. Olha, lá na nossa instituição de ensino e nas nossas... A maioria são mulheres, e elas, né, são professoras, doutoras, e já estão fazendo a sua segunda graduação. Então, por exemplo, uma coordenadora nossa de arquitetura está fazendo engenharia, né? A de farmácia está fazendo biomedicina, a nossa pedagoga, né, a nossa doutora, a nossa pós-doutora lá, que é a pró-reitoria nossa, está fazendo pedagogia, ela é da área de letras. Então, tem pessoas que estão com 3, 4 graduações hoje, e pós-graduação, então, 4, 5. E curiosamente se destaca, né, a presença das mulheres, elas em maior quantidade, tanto no ambiente acadêmico quanto também no mercado. Elas trazem também uma dinâmica diferente, né, ao que avança desse ponto para frente. Odilon, a gente tem dados, né, pesquisas feitas, que as mães que alcançam a graduação, mestrado e doutorado, os filhos também se destacam melhor. Acabam fazendo as suas graduações e se destacando e crescendo, porque a mãe acompanha. A mãe é a base do lar, ela que motiva, né? E aquelas que não fizeram, e muitas vezes são dependentes do marido, hoje estão buscando a sua independência. É importante a independência delas, né, para elas terem aí a sua vida própria, poderem não depender só do marido e ser mais firmes também no seu posicionamento dentro de casa. Muitas delas hoje bancam a casa, estão se sobressaindo perante os homens. Agora, isso faz parte, as mulheres tomaram conta. Vale também destacar, né, uma mudança, já não de hoje, né, na pirâmide etária brasileira, né? Os dados, né, eles vêm apontando, né, queda na taxa de natalidade, diminuição das famílias, crescimento do número de pessoas com mais idade, aí procurando se aperfeiçoar nos estudos e com mais expectativa de vida. Com isso, a tendência é justamente que esse número de estudantes com mais idade, acima dos 40, ele venha a aumentar aí ao longo dos anos também nas graduações nas universidades brasileiras, né? Eu sempre digo, né, o jovem depende da nossa cabeça. Eu só lembro que eu estou mais velho quando eu me olho no espelho, né? Então, eu vejo que acima dos 40 ainda tem muita coisa para ser feita. Você vê hoje pessoas ativas, academia, sair do sedentarismo e também a mente ativa. E a instituição de ensino, né, os cursos, não só na área do ensino superior, né, dos cursos superiores da pós-graduação, mas cursos rápidos. Você, mente ativa, é importante, é fundamental. Eu vejo que isso veio para ficar. E jovem, né, não é só mais até os 20 anos, aos 30 anos, aos 40. Hoje nós temos pessoas aí com 70, 80 anos de idade, um espetáculo. Nós tínhamos lá uma senhora com 75 anos, né, a informação fazendo, aqui na Tuiuti, o ensino superior em sala de aula, com jovens de 18 a 24. Às vezes a pessoa se sente
um pouco incomodada por causa da diferença, mas ela fez a formação dela com 75 anos. Né? Em Maringá, lá nós tivemos pessoas que se formaram em Direito com alta idade. Então, é a cabeça da gente. Sempre estamos jovens. E aprender sempre é bom. Pessoas jovens e dispostas para isso. E ativas, né? Tem que estar sempre ativo. Evandro, muito obrigado pela sua participação. Para destacar, gente, eu conversei com Evandro de Freitas Oliveira, ele é empresário, professor também mantenedor da Unifama, que é a União de Faculdades Metropolitanas de Maringá. Virando a página aqui do nosso jornal, mais de 100 pessoas morreram no México entre os dias 12 e 25 de junho por causa do calor extremo, que atinge especialmente as partes do norte do país. Já na Arábia Saudita, mais de 2.000 fiéis sofreram estresse térmico durante o Hajj, a grande peregrinação muçulmana. A mais recente onda de calor no México deixou mais de 100 mortos. O Ministério da Saúde informou que entre 12 e 25 de junho foram registradas mais de 1.000 emergências atribuídas às altas temperaturas, das quais 104 resultaram em mortes. Esta semana, a temperatura máxima foi registrada em Aconte, no estado de Sonora, 49 graus Celsius. A maioria das mortes foi causada por insolação e desidratação. As autoridades antecipam que uma quarta onda de calor pode afetar o México a partir de 1º de julho. O país registra altas temperaturas todos os anos, mas a duração maior do fenômeno é atribuída por especialistas às mudanças climáticas. Bem longe dali, em Meca, na Arábia Saudita, mais de 2.000 pessoas sofreram estresse térmico durante a grande peregrinação muçulmana. As autoridades informaram que as temperaturas chegaram aos 48 graus Celsius na quinta-feira. O estresse térmico é um desconforto produzido no corpo humano por desequilíbrios de temperatura e pode incluir ataque cardíaco, exaustão, cãibras e erupções cutâneas. Os rituais acontecem ao longo de 4 dias em Meca e seus arredores, uma das regiões mais quentes do mundo. Palmeiras em primeiro lugar no grupo, mais uma equipe brasileira que na próxima fase poderá se encontrar com Flamengo, Atlético Mineiro e River Plate, potências, do futebol sul-americano que ficaram em segundo lugar nesta Libertadores e que certamente serão adversários duros nas oitavas de final. Os torcedores estão na expectativa do sorteio para a definição dos confrontos agora, sorteio que está marcado para a próxima quarta, dia 5 de julho. Depois dos jogos de ontem na Sul-Americana, já estão definidos os chamados playoffs, que vão definir os 8 classificados para seguir as oitavas da Sul-Americana. O Corinthians, que não seguiu na Libertadores, mas que ficou em terceiro na fase de grupos, é um dos brasileiros nos playoffs, vai enfrentar em jogo de ida e volta o Universitário do Peru. Primeiro jogo em São Paulo, segunda partida na capital peruana. O América, que ontem garantiu vaga nos playoffs, terá pela frente o Colo-Colo. Primeiro jogo em Santiago, no Chile, a volta em Belo Horizonte. O Botafogo, que ficou no empate, ficou na fase de playoffs, vai enfrentar o Patronato da Argentina. Primeiro jogo fora, jogo de volta no Rio de Janeiro. E amanhã a bola rola pelo Campeonato Brasileiro, a 13ª rodada. E o jogo de abertura de mais esta rodada está marcado para as 4 da tarde no estádio do Morumbi. Será o encontro entre São Paulo e Fluminense. Mais tarde, às 6h30, no Maracanã, o Flamengo recebe o Fortaleza. Mesmo horário do jogo entre Bahia e Grêmio, que será disputado na Fonte Nova. Mais tarde, às 9 da noite, no Beira-Rio, o Internacional enfrenta o Cruzeiro. Domingo, a rodada continua a partir das 11 da manhã com o jogo entre Corinthians e Bragantino. Às 4 da tarde tem clássico carioca. Botafogo e Vasco se encontram no Engenhão. No mesmo horário, no Mineirão, tem Atlético e América em Belo Horizonte. Também às 4 da tarde em Curitiba, na Liga Arena, o Atlético Paranaense recebe o Palmeiras. Às 6h30 da tarde, na Arena Pantanal, em Cuiabá, tem Cuiabá e Santos. O jogo que fecha a rodada está marcado para segunda-feira, às 8 da noite em Goiânia. Será o duelo entre Goiás e Coritiba. A pesquisa Saúde e Trabalho, feita pelo Serviço Social da Indústria, o SESI, divulgada esta semana, concluiu que 52% dos brasileiros raramente ou nunca praticam atividades físicas. Entre os que fazem atividades físicas, 22% se exercitam todos os dias, 13% pelo menos 3 vezes por semana e 8% pelo menos 2 vezes semanais.
A Enerdina, de 68 anos, começou a praticar exercícios físicos no começo do ano. Problemas de saúde, como pressão alta e diabetes, foram os responsáveis para o início da prática de atividades físicas. Com 6 meses de academia, ela já vê resultados. Os últimos exames mostraram uma nova mulher, com a pressão arterial e o diabetes controlados. Melhora 100%, né? Você tem outro físico, né? Você tem mais vontade de fazer as coisas em casa também, né? O humor também muda? Muda tudo. A Adenilde tinha muitas dores nos braços, ombros e nas pernas. Movimentos iguais a esses para ela era impossível, mas com a academia as mudanças começaram a aparecer. Foi assim, viver sem dores foi a melhor coisa, sem reclamação todo dia, então foi ótimo para mim. Segundo a OMS, atividade física é definida como sendo qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que tenha gasto de energia. A recomendação geral é que seja praticado de 3 a 5 vezes durante pelo menos 2 horas e meia por semana, com intensidade moderada. A melhora na qualidade de vida é um dos benefícios da prática de exercícios. Melhora na qualidade de vida. Diretamente a gente poderia classificar aí a questão do sistema circulatório. Pressão arterial, níveis de gordura no sangue. Sabemos que a prática de exercícios físicos é essencial para uma boa condição física e também uma vida mais saudável. Mas pesquisas realizadas recentemente mostram que mais da metade dos brasileiros não praticam nenhuma atividade física. O levantamento, realizado com mais de 2.000 pessoas com mais de 16 anos, revelou que 52% dos brasileiros raramente praticam atividades físicas. Já entre os que fazem algum exercício, 22% se exercitam diariamente, 13% pelo menos 3 vezes na semana e 8% se exercitam pelo menos 2 dias semanais, números que chamam a atenção para o sedentarismo da população brasileira. Por exemplo, a pessoa que não faz atividade física, ela vai gerar um custo muito maior para o Estado, porque ela vai dar problema na sua idade mais avançada, seja problemas de diabetes, problemas de colesterol, problemas de osteoporose. O Guilherme Busch pratica exercício desde os 16 anos. Para ele, a educação física desde a pré-escola é essencial. Enfatizo com meus filhos, sempre foi, hoje com as minhas netas, a praticar um esporte coletivo, acho que é fundamental, mas praticar a educação física, você pode fazer até em casa, você pode fazer aonde for, mas você se educar fisicamente, com isso ter um futuro saudável, um corpo saudável, uma mente saudável, né? Ao revelar os dados da última pesquisa sobre o sedentarismo do brasileiro, o engenheiro civil aposentado se assusta. Mais de 50% de uma população de um país que nem nosso, que tem um inverno curto e que não assusta a pessoa a sair de casa e ir para uma natureza e praticar. O sedentarismo entre muitos brasileiros é uma realidade, sim, que preocupa muito em nosso país. Estamos terminando Pauta Aberta desta sexta-feira. Obrigado pela sua companhia. Um excelente fim de semana para você. Não deixe de praticar sua atividade física. A gente volta a se encontrar segunda-feira. Tchau, tchau. Até lá.